A interação gênica é o tipo de herança na qual a expressão fenotípica de um caráter é condicionada pela ação conjunta de dois ou mais pares de genes com segregação independente. A tradução disso é que a interação angênica acontece quando um caráter é determinado por vários genes. Genes esses que, na maioria das vezes, não são alelos. Um grande exemplo disso é a herança do tipo de crista em galinhas. A gente tem a rosa, a ervilha, a noz e a simples. No condicionamento dessa crista vão interagir dois pares de genes, o Rzão Rzinho e o Ezão Ezinho. O genótipo Rzão Ezinho Ezinho vai produzir a crista rosa, enquanto o Rzinho Rzinho Ezão vai condicionar a crista ervilha, Rzão Ezão vai condicionar a crista noz e Rzinho Rzinho Ezinho Ezinho vai produzir a crista simples. Nesse caso, quando esses dois genes Rzão Rzinho e Ezão Ezinho se interagirem, eles não vão anular o efeito um do outro. Na verdade, eles vão interagir e vão fazer o surgimento de novos fenótipos. E isso, por exemplo, já difere totalmente do princípio da epistasia. Na epistasia, a gente também vai ter dois genes que vão agir sobre um mesmo caráter. Só que daí, um dos genes pode impedir a manifestação do outro. O gene que impede a manifestação do outro chamamos de epistático e aquele que é impedido chamamos de hipostático. Esse efeito da epistasia é semelhante àquele da dominância que a gente já estudou. Só que enquanto na dominância a gente trabalha com dois genes alelos, nessa epistasia a gente trabalha com genes que não são alelos. A epistasia pode ser exercida por um gene dominante ou recessivo. Se o gene for dominante, a epistasia vai se chamar epistasia dominante, e se for recessivo, a epistasia se chamará epistasia recessiva. Vamos imaginar que a gente tem um gene Gzão, Gzinho, Lzão e Lzinho. Enquanto o Gzão vai caracterizar a cor preta, Gzinho vai caracterizar a cor verde. Já o Lzão vai caracterizar branco, que vai ser o nosso gene epistático dominante, e o Lzinho vai permitir a pigmentação. Então, vamos imaginar aqui no caso de Gzão, Lzão. O Gzão quer dizer que o nosso corpo seria preto, mas como eu tenho a presença do Lzão, que é epistático dominante e que determina que vai ser branco, a vontade dele vai soberanar. Então, no caso, o nosso fenótipo aqui vai ser branco. Agora, vamos imaginar que eu tenho Gzão, Lzinho, Lzinho. Nosso Gzão caracteriza preto e o Lzinho permite a pigmentação se manifestar. Então, no caso aqui, o nosso fenótipo vai ser preto. Agora, imagina Gzinho, Gzinho com Lzão e Lzão. Só de ver o Lzão aqui, eu já sei que vai ser branco. Agora, imagina Gzinho, Gzinho e Lzinho, Lzinho. Como aqui eu posso ver que o Gzinho, Gzinho caracteriza a cor verde e o Lzinho, Lzinho permite a pigmentação, eu já sei que o fenótipo dele vai ser verde. Mas você viu que é só o Lzão entrar no meio, que ele que comanda tudo? É isso que o gene epistático faz. Mas agora vamos dar uma olhada na epistasia recessiva. Imagina que o nosso gene Pzão vai ser pardo e Pzinho vai caracterizar magenta. E agora a gente tem um Azão que vai permitir o nosso pardo se expressar e um Azinho que vai caracterizar albino. Esse vai ser epistático recessivo. Se tivermos um genótipo Pzão Azão, relaxa. Como o epistático não estará aqui, então eles vão se expressar normalmente. Aqui no caso, como o Azão vai permitir a cor parda se manifestar, o fenótipo desse cara aqui vai ser pardo.
Agora imagina que a gente tem pezinho, pezinho e asão. Também relaxa, porque o nosso azinho vai permitir a cor se manifestar. E aqui no caso, como é pezinho, pezinho, o magenta vai se expressar. Então o fenótipo aqui é magenta. Agora imagina que eu tenho pezão, azinho, azinho. Como eu tenho aqui o nosso gene epistático, quem vai se manifestar é o albino. Então o fenótipo dele vai ser albino. E se eu tiver pezinho, pezinho e azinho, azinho, novamente, como eu tenho o gene albino aqui, quem vai se expressar é o albino. Aqui, como a gente viu, é necessário muitos genes para fazer só uma característica. Mas existe outro caso em que um só gene faz várias características. Isso a gente chama de pleitropia. Muito conhecida é a pleitropia de um certo gene de drosófilo, que determina não só o tamanho das asas e a forma dos balacim, mas como também a posição das cerdas, a fertilidade e a velocidade de crescimento desse ser. Hey! Gostou dessas aulas? Caso esta tenha ajudado na prova, não hesitem em nos presentear com seu troféu joinha. No caso de termos esquecido algum conteúdo, ou explicado de um jeito esquisito, ou falado alguma besteira, não permaneça calado e denuncie nos comentários. Caso dúvidas sobre o conteúdo tenham se alastrado em sua mente, pergunte. Suas questões serão sanadas. Gratidão pela sua visualização e graças a Deus!